97102-1493. Mensagem de áudio e mensagem de texto, ambos curtos. Assim dá tempo de um maior número de participantes. Pautas do Guarani. Vamos ouvir Alan Al. Ele analisa e lamenta a derrota para o Goiás. Alan Al diz em seguir em frente após derrota e termina a semana de preparação. O Guarani volta a campo na terça-feira da semana que vem contra o Amazonas, no Brinco de Ouro. Vetados pelo departamento médico contra o Goiás, Luan Dias, Vladimir e Douglas Borges serão reavaliados durante a semana. Matheus Salustiano, Anderson Leite, Gabriel Bispo e Pierre receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcam o Bugre contra o Amazonas. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Ex-Bugre, pai de Matheus Mancini, chora ao explicar sentimentos após a partida. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Vamos ouvir Nenê Santana. Ele diz em matar o Paysandu para se manter na Série B. Em mais um confronto direto dentro de casa, Ponte recebe o Paysandu hoje às 9 da noite. Vitória faz a Macaca ultrapassar o Papão e praticamente garantir a permanência na Série B. Nenê Santana contará com os retornos de Pedro Rocha, Luiz Felipe e Gabriel Novaes, que cumpriram suspensão diante do Mirassol. Jeque também retornaria de suspensão, voltou a sentir lesão na coxa e desfalca a Macaca no restante da temporada. Com problema no tendão de Aquiles e lesão no músculo posterior da coxa, Joilson também não deve mais atuar com a camisa da Ponte em 2024. Provável escalação titular da Ponte Preta tem Pedrão no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso. Na linha defensiva, Castro, Emerson Santos e Alves, formando o meio, Everton Brito, Iago Dias e Gabriel Novaes, fechando a linha de ataque. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Retrospecto contra o Paysandu em Campinas é aliado. Veja números. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Marcelo não é mais jogador do Fluminense. Após se desentender com Mano Menezes no empate por 2-2 com o Grêmio, lateral rompeu o vínculo com o tricolor em comum acordo. A relação do jogador com o técnico já não era boa, mas a gota d'água foi uma reclamação no gramado do Maracanã, quando o lateral disse, abre aspas, tá encostando em mim para fazer média com a torcida. Fecha aspas. Em entrevista coletiva, Mano relatou ter ouvido algo que não gostou. Nos bastidores, o tom do entrevero gerou a sensação de que o clube teria poucas alternativas a não ser rescindir com Marcelo. Pauta 2. O zagueiro José Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos, morreu após ser atingido por um raio durante um jogo entre Juventude Bela Vista e Família Choca, na cidade de Huancayo, no Peru. Além dele, mais 7 atletas ficaram feridos. O goleiro Juan Choca Lacta, de 40 anos, também foi internado em estado grave,
com queimaduras severas e está sob observação. As demais vítimas foram transferidas para o hospital de Huancayo. Pauta 3. Verstappen elege vitória no GP de São Paulo como a melhor da carreira. Após 5 meses, o holandês voltou a subir no topo do pódio da Fórmula 1, indo de 17º a 1º, debaixo de chuva no GP São Paulo deste domingo, e ainda aproveitando o azar do rival pelo título de 2024, Lando Norris, o tricampeão, ganhou um impulso extra na briga pelo campeonato desta temporada. Abre aspas. Hoje tinha mais coisa em jogo, então eu precisava me controlar mais, estar mais alerta. Então essa, para mim, foi a melhor de todas. Fecha aspas. Avaliou o tricampeão, comparando com o GP de São Paulo de 2016. Pautas, notícias que não têm nenhuma ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera, em dia de bola rolando, e tomara que a Ponte tenha muita sorte no jogo de hoje. A derrota foi justa ou o Guarani merecia ter saído com uma sorte melhor? Você acredita que 9 pontos possam salvar o Bugre? Não, não acredito. O Guarani já está rebaixado, na minha opinião. E justiça, Batista, eu não trago para o futebol. Eu acho que a derrota para o Goiás foi inadequada, porque pelo volume e pelo desempenho do time, o Guarani não merecia ter perdido a partida. Qual a sua expectativa para o jogo da Ponte contra o Paysandu? É o compromisso mais importante da Macaca na temporada? Batista, sim, pode ser considerado sim, o mais importante. E a minha expectativa é de preocupação. Mas é questão mais de torcida do que opinião. Que a Ponte vai vencer o jogo, mas não vai ser fácil, Batista. Vai precisar de muito controle emocional, tranquilidade e ajuda da torcida. E tomara que a chuva cesse, porque o empate é melhor para o Paysandu do que é para a Ponte. Então, tomara que a Ponte, na bola parada, seja de que maneira for, vença a partida, porque essa partida, para mim, é muito importante para a permanência da Ponte na Série B. Batista. O fim de ano já está chegando. Está na hora de você agendar a sua festa de confraternização. Agendar o local. Não está cedo demais, não mesmo. Você piscou e o final de ano já está aí, batendo na porta. E o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante abriu a agenda para você já marcar aquela data especial para fazer a reunião aí da empresa de final de ano. Amigo secreto, encontro dos amigos da formatura do futebol. Também para comemorar aniversários no mês de dezembro. Reúna o seu pessoal que o Ponto 10 toma conta de tudo para você. Pratos à la carte incríveis, variadas porções de frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados, pizza, rodízio de pizza com mais de 40 sabores. Tem pizzas salgadas e doces e também pizza de sorvete. Cervejas geladíssimas, chopp, vinho, drinks, sensacionais coquetéis especiais, grande variedade de sucos e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado. Faça sua reserva pelo WhatsApp 19
7410 60 68. 97410 60 68. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. E você vai ganhar desconto especial caso tenha um grupo de 10 ou mais pessoas. Você fala com João Dias e ele vai ofertar a você um desconto especial caso você tenha um grupo acima de 10 pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Anote aí o endereço. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar para você. Está no ar, Esporte em Debate. Hoje termina mais cedo, às 7 da noite, porque tem a Voz do Brasil. E aí às 8 da noite, Edu Pinheiro, o incomparável, estará no ar com o Concentração. O jogo é às 9, mas a abertura da jornada é às 8h30. Leandro Boles, o aniversariante do dia, vai transmitir o jogo para você em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, manda aí um joinha para nós. Manda like. Muito obrigado pela sua companhia. Entre no seu navegador, copie o link e mande via o WhatsApp para aquele grupo que você faz parte. Mande para os seus amigos. Muito obrigado aí pela sua audiência. Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele responde pelo áudio que vai para o FM 85,7 para todas as plataformas e também pelo switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde.
Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de 1/2 a 1/2 com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h20, agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento no motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 17h21, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Salve Batista, tudo band? Thiago Barba falando aqui e tem uma notícia quente aí rolando nos bastidores, que o Carlos Batista vai tirar o escorpião do bolso e vai trazer o Marcelo pra nega véia, hein? Queria confirmar se é verdade essa notícia. Ô, Thiago Barba, um abraço pra você. Isso aí é fake news. Tá na moda, né? Falar em fake news. Jamais teria possibilidade de acontecer uma situação como essa por falta de recurso financeiro. E mesmo que tivesse, não traria o Marcelo. Gosto muito do Marcelo. Acho bom jogador, tem muita qualidade, mas fiquei assustado com informações de bastidores daquilo que estava acontecendo no Fluminense. E que culminou com a saída dele de forma intempestiva. Ele teve um ato de insubordinação.
independentemente de quanto tempo ele ficaria em campo. Não podia ter falado o que ele falou para o Mano Menezes. Eram 6 minutos, né, aproximadamente, que faltavam para terminar o jogo. Empate 2-2. Talvez o jogador necessitasse de um jogador com a qualidade dele para gelar a bola, né, como se diz na gíria. Jogador de qualidade técnica para empurrar o jogo para o seu final e ficar com o empate de 2-2, que era um bom resultado para o Fluminense. E aí ele faz aquela pataquada. Conquistou tudo o que podia conquistar. Se já não faz mais sentido na sua vida a profissão que você escolheu ou a atividade que você quer fazer, pare. Desista. Vai fazer uma outra coisa, mas não fique empurrando com a barriga, fazendo por fazer, ou então fazendo mal feito, né? Então, se o jogador está no banco, 6 minutos de jogo, precisa do jogador. Ah, mas eu sou o grande Marcelo, joguei em grandes times, 2 Copas do Mundo. Apesar de que disputou 2 Copas e as 2 Copas foi muito mal. Então, Copa do Mundo nem serve para esse argumento. Então, não interessa o tamanho da sua carreira. Se você se prontificou a estar num time de futebol, não está escrito no contrato que vai ser titular. Então, não tem cabimento. Não há nenhuma razão para proceder da maneira que ele procedeu. Isso é uma coisa que não se deve, não só no futebol, mas em qualquer atividade, não se deve aceitar isso como normalidade. E o Marcelo, jamais eu contrataria ele para algum time de Campinas. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão. Galera da Band, boa tarde a todos aí. CH, Gleger, Tigrão. A minha opinião aqui, como torcedor do Guarani, né? Infelizmente já foi. Não acredito que o Guarani consiga buscar 3 vitórias. Ainda precisa, além das 3 vitórias, uma grande combinação de resultado. Não acredito nisso. A Série C já tem que começar a pensar na Série C. E o que eu queria perguntar para todos aí da mesa era o seguinte: se o Guarani tiver condições, na minha opinião, deveria continuar com o técnico Alan Al para a Série C, deixar ele preparar o time para o Campeonato Paulista e fazer um time aí para subir, né, no próximo ano, um time que fique entre os próximos aí do acesso para subir para a Série B. Beleza? Um abraço a todos aí. É o Mauro do Jardim das Bandeiras. Abraço, Mauro. Muito obrigado. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai
e Sato Filho. Família Sato que comanda Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. São 17 horas e 28 minutos. Informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre, que é virtual rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro. A matemática ainda não diz isso, mas dentro de campo as coisas não estão funcionando. Guarani perdeu no sábado a terceira partida seguida no campeonato, exatamente neste momento onde precisava de vitórias seguidas em busca da recuperação. Agora pode chegar até 40 pontos. Não cai matematicamente nesta rodada, mas infelizmente é questão de tempo. A volta do Guarani à Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado, jogando lá no estádio da Serrinha, em Goiânia, o time até esteve bem, né? Principalmente depois de sair atrás no placar. Pressionou o time do Goiás, criou diversas oportunidades. Uma grande jornada do goleiro Tadeu acabou impedindo que o Guarani saísse pelo menos com um ponto da partida contra a equipe do Goiás. Ao final do jogo, o técnico Alan Al analisou e lamentou a derrota bugrina para o time goiano. A análise da partida é de frustração, né, de decepção pelo que a gente construiu, pelo que a gente criou, possibilidades e gols que poderiam ter mudado totalmente o resultado final da partida. É um pênalti, na minha opinião, não dado em cima do Caio, muito claro. Infelizmente, não conseguimos buscar o resultado que viemos buscar aqui em Goiânia. E seguir em frente, continuar trabalhando, ter dignidade, procurar fazer o nosso melhor nessas últimas 3 partidas, já que agora praticamente foge, né, só da nossa dependência de reverter a situação. Mas não podemos desistir, não podemos parar por aqui, e sim seguir em frente e procurar nesses 3 jogos aí ter, como a gente vem tendo, uma busca pelo resultado e principalmente honrar a nossa profissão, o clube, o torcedor e todos aqueles que esperam algo de nós. Mesmo sem reconhecer publicamente, né, o rebaixamento do Guarani, enquanto a matemática não confirmar isso, o técnico Alan Al diz que seguir em frente após a derrota é o ideal e quer terminar o campeonato honrando a camisa do Bugre. Temos que seguir em frente, né? Uma decepção, uma frustração muito grande hoje, até pelo que a gente fez durante a partida, não conseguindo resultado, agora ficando muito mais difícil do que já estava, mas temos que seguir em frente, seguir trabalhando, encarando esses 3 últimos jogos ainda, como a gente vem encarando, como decisões, né? Então a gente tem que ter essa frieza de saber que nós temos que fazer a nossa obrigação, que é honrar a camisa do Guarani. É o mínimo que a gente pode fazer, é o mínimo que a gente vem procurando fazer, trabalhar para que a gente possa, nesses 3 jogos, ter os resultados positivos e aí contar com a sorte, contar com o resultado dos adversários e quem sabe aí a gente conseguir ainda sair dessa situação. Na partida anterior do jogo contra o Goiás, derrota também para o Novo Horizontino 2-0 no Brinco, o goleiro Pegorari, que falhou nos gols, foi um dos mais criticados e xingados pelo torcedor bugrino. Naquela oportunidade ele não concedeu entrevista, mas ao final da partida contra o Goiás no último sábado, ele falou à Rádio e TV Bandeirantes, inclusive, dando declarações bem fortes. Vamos ouvir novamente o que disse o Pegorari. Não tem como enganar o torcedor no momento desse. Infelizmente foi um ano que pro Guarani não deu nada certo, cara. A gente trabalha, a gente se esforça, mas agora é torcer para os adversários para não decretar de vez agora esse rebaixamento e terminar de uma maneira digna, honrando essa camisa que é o mais importante, que a gente tem que fazer, uma camisa gigantesca do futebol brasileiro. Então, manter a cabeça no lugar e planejar aí para o ano que vem, porque o lugar do Guarani não é nem na Série B, é na Série A, e agora que eu passei. Então tem que dar um jeito de subir esse time para B e subir esse time para A. Essa é a minha visão. Chamou a atenção na escalação do time para a partida contra o Goiás a ausência do Douglas Bacelar, a troca dele pelo Matheus Mancini, zagueiro que fez a sua estreia, né, com a camisa do Guarani, começando como titular, exatamente nessa opção técnica do técnico Alan Al.
Matheus Mancini, que é filho do Wagner Mancini, técnico do Goiás, né? Uma coincidência. E, aliás, no final da partida, o Wagner Mancini foi questionado, né? Sobre ter enfrentado e vencido o time do filho Matheus Mancini. Ele ficou bastante emocionado com isso. É a quarta vez, né, que eu enfrento meu filho e é uma sensação que é difícil até de explicar. Porque, ao mesmo tempo que a voz embarga, desculpa, a voz embarga mesmo, porque é uma situação atípica, né? Você ter que ali saber separar não é fácil, mas enfim, é o que nós escolhemos, tanto eu quanto ele, né? E sempre que isso acontece, a gente antes do jogo sabe que vai passar por uma prova e que normalmente a gente tem que saber lidar, porque o futebol ele te castiga muitas vezes, mas ele te dá prazer também. E hoje não foi só um dia de castigo, porque você vê teu filho jogando, esse é motivo de orgulho. Enfim, desculpa a emoção aí, mas é sempre um momento único. Isso aí. O Guarani caminha aí para fazer uma campanha muito ruim, né? Já faz uma campanha muito ruim, mas se continuar nesta toada, ele pode ter uma marca negativa, igualando o Boa Esporte em 2018, quando passou todo o campeonato na zona de rebaixamento, né? Deve ficar nessa situação. Tá 28 rodadas na lanterna. O time volta a campo agora na próxima terça-feira. Exatamente daqui uma semana contra o Amazonas no Brinco de Ouro. Não vai ter os jogadores que foram suspensos, né, com 3 cartões amarelos, Matheus Salustiano, Anderson Leite, Gabriel Bispo e Pierre, e ainda fica na dúvida sobre Luan Dias, Vladimir e Douglas Borges, entregues ao departamento médico. A tendência é termos um Guarani bastante desfalcado no jogo da semana que vem contra o Amazonas. Batista. São 17h36 em Campinas, em CH. Daqui a pouco a gente fala do Guarani, mas Mancini foi às lágrimas. E quem tem um filho sabe o quanto é doído ter que, no caso aí, bater no filho, entre aspas, né? E o filho dele, ele sabe disso, falhou no gol que deu a vitória para o Goiás, time dirigido pelo Mancini. E ele sabe que essa derrota é uma derrota muito terrível para o time do filho dele. Então não é fácil. Então o futebol não é só futebol. Aquele que não se emocionar com a emoção que o Mancini passou aí nesses momentos da entrevista coletiva é porque já morreu por dentro. Não sente mais nada. Só está esperando o momento de enterrar. Já morreu por dentro. Porque não tenha dúvida que toca profundamente, principalmente aqueles que são pais e se preocupam com o futuro do filho, com a vida do filho. Eu até li uma matéria. A mãe se mudou para um asilo para tomar conta do filho. O filho estava com 82 anos e ela com 102. Ou seja, a mãe com 102 ainda estava preocupada com o filho que estava no asilo. E assim também o pai.
a vida inteira preocupado com o filho. Então, realmente, foi emocionante. CH. Você explicou e resumiu muito do que penso. Foi um momento de muita emoção, nem imagino como pode ter sido para o Mancini, não só porque o time dele ganhou com uma, entre aspas, uma falha do filho, mas o fato de enfrentar o filho, sabendo que ele estava estreando ali como titular, deve ter sido muito duro para ele. Eu conheço um pouquinho o Mancini e sei que aquele comportamento, aquela reação é uma coisa que vem de dentro da alma. E é muito emocionante realmente, Batista. Mas eu não consigo imaginar o que ele passou um dia antes, durante e depois do jogo. Com certeza foi muito doído para ele, Batista. Vamos falar do jogo, CH, você que comentou pela Rádio Bandeirantes com a narração do Roger Williams e achou o que do jogo, CH? Eu achei uma vitória do Goiás inadequada, porque eu tenho que falar do desempenho e também dos dados estatísticos. Carlos Henrique, você não ganha jogo. Tá bom, eu sei disso. Não adianta jogar como nunca e perder como sempre. Não adianta. Tem que ganhar o jogo. É mais importante ganhar o jogo do que ter o desempenho, as chances. O Tadeu foi o melhor em campo. Tudo isso a gente já está desde de manhã cedo careca de falar aqui. E essa foi a tônica do Guarani ao longo dessa competição, né? Em alguns momentos o Guarani jogou bem, martelou, dominou o jogo, teve posse de bola, mais chances, mais escanteios e perdeu o jogo. E por que perdeu o jogo? Principalmente pelos erros individuais. Esse é o grande problema de você montar time com jogadores meia boca. Jogadores que, se você eles na pressão, eles realmente entregam a paçoca. Essa é a grande verdade. Foi novidade para alguém que o Sander, lateral esquerdo, é a principal válvula de escape do Goiás? Isso faz 5 anos que o Sander tá lá e é a mesma coisa. Aí o treinador colocou 2 laterais, né? O Ian e o Heitor, para dar conta desse lado. Nenhum dos dois conseguiu evitar o cruzamento, daí o Herculano tomou a frente do Mancini e fez o gol de cabeça. O Goiás fez mais. No segundo tempo teve 2 grandes oportunidades e o Pegorari foi muito bem nas 2 defesas, mas o Guarani teve mais do que o dobro de chances, incomodou, jogou sem o Luan Dias e o time se adaptou. O time se esforçou muito. Só que, infelizmente, Batista, mais uma vez o time foi derrotado. Repito, por erros individuais, e não adianta querer explicar essa derrota. Perdeu, ponto final. Não tem o que fazer. O que foi de diferente nesse jogo é que o time foi muito brioso. Isso não resolve a vida de ninguém, da torcida, deles próprios e da comissão técnica e do CA. Mas o time se ouve muito bem. Uma pena que o resultado acabou não sorrindo para o Guarani. Foi uma pena realmente, Batista. Atenção, a Desktop se orgulha em mostrar a força do interior. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo, com conexão de 100% fibra ótica, que conecta mais de 1 milhão de clientes e é a escolha de quem também ama o futebol. É patrocinadora oficial dos 2 gigantes de Campinas, Guarani, Ponte Preta e Guarani, na disputa do Campeonato Brasileiro 2024. E você também pode ter uma internet de alto rendimento com a melhor qualidade e preço justo. Planos de 200 mega até 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99 por mês. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a sua conexão com o futebol paulista. A internet que joga junto.
Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço pra você. Um grande abraço pro nosso amigo ouvinte aí da segunda, que tá chovendo, hein? Também os reservatórios estão sorrindo, graças a Deus. Os recursos hídricos, que às vezes nos preocupam muito, tá dando aí uma aliviada na situação, além de melhorar a qualidade do ar, mas muita chuva, isso pode prejudicar o jogo da noite, mas isso é o de menos, né? Isso é o de menos. O futebol é importante, a torcida da Ponte está preocupada, mas não podemos aqui dizer, puxa, que pena que está chovendo, que choveu tanto, estragou o gramado, jamais eu vou falar isso. Eles que se adaptem lá, a arbitragem é que tem que definir se tem condições de fazer o jogo, se não tem, se o gramado está oferecendo o mínimo, tecnicamente falando, de condições para a bola rolar. Agora a chuva é sempre muito bem-vinda. E não fala, galera, de hoje, a derrota foi justa. O Guarani merecia ter saído com uma sorte melhor da Serrinha. Você acredita ainda que 9 pontos possam salvar o Bugre do rebaixamento? Eu vou pegar de trás para frente aqui, não. Eu fui um dos últimos e um dos únicos lá atrás a fazer projeções de pontos e a acreditar na saída do Guarani dessa zona. A acreditar no resgate do Guarani, até pelo futebol que o time vinha jogando e pela grande reação que foi empreendida no segundo turno. Se o Guarani tivesse uma média de pontos no campeonato todo, como que ele já conquistou no segundo turno, ele estaria numa situação muito melhor e com grandes chances de escapar. Agora eu acho que não dá mais. Eu acho que é só questão de formalizar uma situação, né? É só homologação agora, tem que acontecer muita coisa ao mesmo tempo para que o Guarani não seja rebaixado. Matematicamente ainda não está, eu acho que se existe uma esperança. A torcida tem que se apegar a ela, mas eu não acredito mais. E quanto à derrota, claro que eu não gosto de falar de justiça no futebol. Justiça no futebol é bola na rede. Agora, que o desempenho do Guarani foi convincente e foi infinitamente superior ao do Goiás, isso, para mim, não resta nenhuma sombra de dúvida com relação ao tema. E o Goiás falhou menos do que o Guarani. O Guarani falhou uma, fatal. Tomou o gol e depois criou muitas grandes oportunidades e em alguns momentos envolveu completamente o Goiás, dentro da casa dele com a torcida a favor. Mas a bola teimosa, marota, ela sim, injusta, não quis entrar. E o Tadeu foi responsável por isso, eleito o craque do jogo, por unanimidade. Por isso é que eu acho, só por este fato dá para se ilustrar aquilo que estou dizendo aqui. Desempenho do Guarani muito superior ao do Goiás. Justiça, é difícil falar de justiça, mas o placar não foi correto. O Guarani foi melhor do que o Goiás e perdeu o jogo. Parece que é o ano em que uma nova fase tem que acontecer, em que mudanças profundas vão ter que rolar e que o Guarani tenha que passar por isso em 2025 e, quem sabe, voltar mais forte para a Bezona em 2026. Esse ano, nada dá certo. Quando joga mal é porque jogou mal. Quando joga bem, o goleiro adversário pratica 5, 6 milagres. E a bola maldosamente insiste em não entrar. E do lado da Ponte, qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouco contra o Paysandu? É o compromisso mais importante da Macaca na temporada, na sua opinião? Bom, a minha expectativa é de que os jogadores tenham vergonha na cara, brio, hombridade, respeito à instituição, que honrem a torcida que vai estar lá, pessoas com dificuldade de mobilidade. A torcida da Ponte tem muita criança e tem muita gente de idade. Tem muita criança nos braços dos avós, dos pais. Muito filho adolescente indo com os pais. Então, é um sacrifício hoje. Certamente vai chover durante o jogo. A atmosfera está muito carregada. Vai ter gente de cadeira de rodas que vai lá, tem que ficar se protegendo embaixo de alguma marquise improvisadamente. Mas vai lá, não vai abandonar o seu time. Então eu não admito até time ruim.
Admito até time fraco tecnicamente, time limitado. O que eu não admito nunca, jamais, em tempo algum, é time omisso. É jogador apático, é jogador pipoqueiro, é jogador que amarela. Então eles têm que ter essa consciência. Eles amam, às vezes, mais uma tatuagem artificial, vazia de conteúdo, que não significa absolutamente nada, a não ser um modismo com o qual eu não concordo, mas respeito quem usa. Eles respeitam e veneram e curtem e acabam tendo muito mais um negócio chamado admiração por uma tatuagem do que pelo distintivo do clube. Isso eu não vou conviver pacificamente nunca. Então a minha expectativa é que os jogadores da Ponte deem daqui a pouco uma resposta de homens. Podem até perder de goleada para o Paysandu, mas que se entreguem do primeiro ao último minuto, porque qualquer coisa de diferente que eles fizerem, se eles se omitirem, se eles fugirem do pau, a internet vai condená-los. A internet é implacável. Esse comentário aqui fica eternizado no YouTube. E as pessoas multiplicam isso. Também pelos empresários, através dos empresários, dos outros clubes, né? Então eles estarão tendo um comprometimento para a sequência da carreira. Ficarão carimbados, ficarão com a marca indelével de jogadores derrotados, de jogadores perdedores, de jogadores que amarelam. Eles ficarão com essa marca que nunca ninguém mais vai tirar. Que até algum tempo atrás, caía aqui, já fazia outro contrato amanhã e segue a vida. Hoje, com o advento e o avanço tecnológico e a internet e as redes sociais e o Google e o YouTube, entre outras ferramentas, qualquer pesquisa que for feita vai verificar a escalação e o elenco de um time rebaixado. E rebaixado do jeito que pode ser que a Ponte venha a ser, por falta de empenho, por falta de entrega, por falta de intensidade, por falta de raça, por falta de respeito à torcida. Então eu espero que todos esses adjetivos ou essas qualificações negativas não sejam verificadas hoje à noite. Que isso não aconteça. Admito até que a Ponte não consiga ganhar do Paysandu. É do jogo, mas que os jogadores se entreguem até a exaustão física, que se entreguem até o sangramento do corpo e da alma, para tentar respeitar essas pessoas que estão perdendo o sono, essas pessoas mais humildes, mais modestas, pessoas que às vezes não têm nenhuma outra forma de entretenimento e de alegria na vida, a não ser torcer pelo seu clube de coração como herança do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, do seu tio. Que eles tenham consciência disso, que eles indiretamente, mas diretamente também, estão causando muito sofrimento para pessoas carentes, para pessoas que efetivamente perdem o sono, que perdem o apetite, que sofrem, que têm a sua pressão arterial aumentada, porque tem um vínculo afetivo com o clube. E esses jogadores que ganham bem, que se concentram em hotel 5 estrelas, que comem bem, que andam de carrões, que moram em mansões, em apartamentos de luxo, que eles tenham esse mínimo de identificação e de afetividade com o clube, seja a Ponte, seja em qualquer outro que eles estiverem. Circunstancialmente, neste momento, eles estão vestindo a camisa de um dos clubes mais tradicionais do Brasil, o mais velho, o mais antigo clube em atividade ininterrupta do Brasil, com 124 anos, quase e meio de atividades ininterruptas, que tem uma história que precisa ser contada com muito vagar, de um estádio construído pelos braços e pelo suor dos seus torcedores, de um clube que é a primeira democracia racial do país e de um clube que tem pessoas que sofrem, que às vezes deixam a vida lá. Quantos já morreram no estádio? De emoção, de tristeza ou de forte alegria e o coração não aguenta. Tal é o vínculo emocional.
Tal é o vínculo de afetividade que tem com o clube. Será que eles não podem pegar pelo menos 20% disso e digerirem e colocarem dentro de suas almas para tentar ganhar esse jogo? É a cobrança que nós vamos fazer. E esse tipo de pronunciamento aqui, ou eles se entregam e não deixem a Ponte cair, principalmente por falta de empenho e atitude, ou eu, enquanto viver, transformarei este ponto de vista, dando nome a todos os bois, para todo sempre, pela internet, pelas redes sociais, pelo Google, pelo YouTube e por outras ferramentas. Eles precisam saber que escolheram e abraçaram essa profissão e são privilegiados. Quantos milhões gostariam de estar no lugar deles? E aí aprontam essas palhaçadas que nós temos visto nos últimos jogos da Ponte. É isso que eu preciso, essa é que é a minha expectativa e acho sim que é o jogo mais importante da Ponte na temporada. Uma vitória praticamente livra a Ponte, a aproxima muito da permanência. Uma derrota a joga no inferno tão indesejado da Série C para o ano que vem. Atenção, profissional aí de casa, já pensou ganhar uma furadeira de impacto, 2 caixinhas de som Uesco e uma inovadora bateria Power Pack tipo C? Então, aproveita que a goleada da Uesco está sorteando um kit por semana e participe agora. É só acessar o site Uesco. Uesco é WESCO. uescoferramentas.com.br/goleada com Uesco. Tudo junto. E preencher o formulário para participar e receber o seu número via e-mail. A furadeira de impacto WS 2419K2 acompanha 2 baterias e um carregador bivolt. Tem motor brushless, mandril metálico e 60 Nm de torque. No combo do sorteio, ainda vem a bateria com entrada tipo C, que é exclusivamente total no mercado, capaz de carregar a sua ferramenta e outros dispositivos, como os celulares, e também ser carregada por cabos tipo C, que você tem aí em casa. É a melhor da praticidade, ou é o melhor da praticidade com a Uesco. E atenção, sexta-feira já sai o resultado, viu? Próxima sexta-feira. Acesse o site uescoferramentas.com.br/goleada com Uesco. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes. 17h56, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo
do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa do Brasil. Ontem, o primeiro jogo da grande decisão, partida realizada no estádio do Maracanã. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-1. Pode perder até por um gol de diferença para conquistar o campeonato. O jogo decisivo será no próximo domingo às 4 da tarde na Arena MRV. Campeonato Brasileiro da Série B, 35ª rodada. O Ceará venceu o Avaí pelo placar de 2-0. A Chape perdeu em casa para o Novo Horizontino 2-0. O Goiás bateu o Guarani por 1-0 e o Santos venceu o Vila Nova pelo placar de 3-0. Hoje, 7 da noite, Operário e Sport, 9 da noite. Vamos estar juntos nesta segunda-feira. Tem Ponte Preta e Paysandu. 9h15, Ituano e CRB. Amanhã às 7 tem Amazonas e América Mineiro, além de Brusque e Botafogo que jogam às 9, Mirassol e Coritiba que jogam às 9h30 da noite. Com a derrota, o Guarani permanece na zona do rebaixamento com 31 pontos. A Ponte nesse momento ocupa a 16ª colocação com 38. Em caso de vitória, ela passa o Paysandu e a Chapecoense, ambos que perderam na rodada e estão com 40 pontos ganhos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, hoje tem derby paulistano, 8 da noite, na Neoquímica Arena tem Corinthians e Palmeiras. Ainda pela 32ª rodada, Red Bull e Cuiabá empataram por 0-0, o Juventude perdeu em casa para o Fortaleza 3-0 e o Atlético Paranaense foi derrotado em casa pelo Vitória pelo placar de 2-1. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. É comigo, já tem bola rolando. 9 da noite, majestoso. Ponte Paysandu é metal esfregando em metal. E aqui na Rádio Bandeirantes, o aniversariante do dia, Leandro Boles, vai dar o recado para você. Como está a manutenção do seu veículo, hein? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família.
E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. E é o seguinte, você escolhe a oficina da sua confiança e as peças você vai encontrar na Rocha Autopeças. Lá na Rocha Autopeças tem todas as peças para você fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais lá no site, acesse rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e tem também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h04, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Olá, Batista, boa tarde. Batista, boa tarde, equipe nota 10 da Bandeirantes. Ô Batista, eu acho que a Ponte ganhando do Paysandu, ela permanece na Série B. E a única alegria dos pontepretanos esse ano, acho que será a queda do Guarani, viu? Esse ano vai ser para ser esquecido para os campineiros. E a respeito do Marcelo, o time dele lutando para não cair. Aí com o jogo lá em Salvador, ele vai e termina o jogo, pergunta quanto foi o jogo do Real, que ele estava preocupado com o jogo do Real. Ah, tinha que ter sido mandado embora no domingo, naquele dia daquele jogo. Um abraço aí, César Barão Geraldo. Abraço, César, você está corretíssimo. Boa tarde, Batista, o Batata de Rio Preto. Batista, em primeiro lugar, os meus parabéns vai para a maior revelação do rádio brasileiro, Leandro Bolles. E hoje só por Deus. E outra coisa, o Paysandu anda falando muito. Batista, não tem nuvens para a região de Campinas no momento. E ele, inclusive, mandou aqui a foto do satélite, né? Não tendo nuvens. Portanto, na hora do jogo da Macaca contra a equipe do Paysandu, um abraço, Batata de Rio Preto. Abraço para você, Batata, muito obrigado. Vai na fé, amigo. A Ponte vai vencer o Paysandu. Mais um ouvinte no ar. Esporte em debate. Batista. José Carlos. São Sebastião, São Paulo. Campineiro. Torcedor do Bugre. Muito chateado. E endosso todas as palavras do seu ouvinte que antecedeu agora. Mauro. O Guarani deve ficar com esse técnico aí, para arrumar o time direitinho para voltar novamente para a segunda divisão. É lamentável, mas é a realidade. Obrigado, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Abraço, muito obrigado aí pela sua participação, Xará, né? Zé Carlos. Eu também sou o Zé Carlos. Linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Linguiça gourmet calabresa, toscana, paio, cuiabana de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara
no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. E tem nova loja em Campinas, Unidade Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Fica bem próximo da loja. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. 18h08, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as primeiras informações da Ponte Preta. Macaca joga daqui a pouquinho, 21h, no estádio Moisés do Carelli Majestoso, pega a equipe do Paysandu, confronto direto nesta luta contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. E além de todos os ingredientes que já são naturais para uma partida desse porte, tem toda a questão psicológica também, né? As declarações do técnico Nenê Santana de que vai, entre aspas, matar o Paysandu, repercutiram mal em Belém. Claro que o pessoal do Paysandu aproveitou para distorcer tudo e usar como ingrediente para vir a Campinas e tentar o resultado positivo. A Ponte, se ganhar da equipe do Paysandu, ultrapassa o próprio Papão na tabela de classificação e praticamente garante a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, vamos ouvir novamente o que disse o Nenê Santana, né? Essa expressão em matar o Paysandu para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. E nós temos em casa 2 jogos ainda para fazer. E acredito que com 2 vitórias, uma vitória e empate, a gente consegue sair dessa zona. Então, dessa zona não, dessa condição. Nós temos um jogo decisivo na próxima semana, aliás, na outra segunda-feira, e é matar o Paysandu e seguir, como sempre, a gente tem certeza que a Ponte vai continuar na divisão, na Série B. Palavras do ainda interino técnico da Ponte Preta, o Nenê Santana. A partida acontece às 9h. O treinador vai contar com os retornos do Pedro Rocha, do Luiz Felipe e do Gabriel Novaes, que estavam suspensos, não entraram em campo na derrota para o Mirassol. O Gé também poderia retornar de suspensão, mas ele voltou a sentir uma lesão na coxa e desfalca a Ponte Preta, não somente hoje, mas nesta reta final de campeonato. Outro problema de contusão também tira o Joilson, zagueiro. O problema dele é no tendão de Aquiles e no músculo posterior da coxa. Também não deve mais atuar nesta temporada com a camisa da Ponte. O provável time ponte-pretano, que entra em campo daqui a pouco, Batista, com o Pedrão no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos e Elvis, Everton Brito, Iago Dias e Gabriel Novaes. Esse deve ser o time da Ponte Preta, que daqui a pouco encara o Paysandu no Majestoso para vencer e se afastar de vez de qualquer briga contra o rebaixamento nesta Série B, Batistão. E são 18h11. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena. A dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. Com Pisocol é isso aí. Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol, você pode ter certeza de que está fazendo a melhor escolha, a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça.
Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. São 18 horas e 13 minutos em Campinas. Vamos lá, CH, sua opinião. A Macaca joga daqui a pouco. Partida marcada para as 21 horas. Estádio Majestoso pega a equipe do Paysandu. Paysandu tem 40 pontos. Claro que joga por 2 resultados. Empate não pode ser desconsiderado, que ele vai a 41. E claro, evidentemente, a vitória, porque 43, embora os matemáticos estão falando de 45, mas dificilmente será necessário um número de 45. 43, tenho comigo até 42. Vai ser possível permanecer. Então, se a Ponte vencer, tem 38, vai a 41. E a Ponte ainda tem 2 rodadas para conquistar pelo menos um empate. Talvez nem precise, mas 2 rodadas para conquistar um empate. Então, esse jogo é jogo de fundamental importância. A Ponte não pode pensar em outro resultado que não a vitória. Quero ouvi-lo, qual será o comportamento da Macaca, mas antes, o time. Pedro Rocha é o goleiro. Luiz Felipe, na lateral direita. Matheus Silva e Nilson Júnior, os 2 zagueiros. Gabriel Risso na lateral esquerda. Castro, Emerson Santos e Elvis no meio e na frente Everton Brito, Iago Dias e Gabriel Novaes. O que você acha desse time aí para o jogo de hoje, hein, CH? O importante de tudo é vencer o jogo. Eu desconheço qual é a estratégia, ele está colocando 2 extremas. Acho que funciona, que é legal. Não dá, a Ponte não tem nenhum jogador indiscutível. Você possa dizer, a não ser o Elvis, que é um cara que pode decidir na bola parada, não tem um só jogador que é titular absoluto. É um time que apresentou irregularidades o campeonato todo. Joga bem uma, joga mal outra, enfim. E até hoje, nós estamos quase no final do campeonato, não tem um só torcedor que saiba o time titular da Ponte. Não sabe por uma série de fatores. Eu acho que o jogo vai ser nervosíssimo, vai ser um jogo complicadíssimo. Se a Ponte precisa muito do resultado, o Paysandu também precisa. Os 2 times são limitadíssimos, os 2. E a Ponte tem um aspecto negativo. Esse campo encharcado, ele vai atrapalhar os 2. Mas para quem precisa vencer o jogo é pior. Então, você disse, eu concordo com você. O empate serve para o Paysandu, para a Ponte não. A Ponte tem que ganhar o jogo. Porque as outras 3 partidas da Ponte são terríveis. Então, ela que trate de vencer o jogo hoje. Você pode discutir uma escalação ou outra de algum atleta que ele está provavelmente escolhendo. Aí dá para discutir. Mas não dá para falar que está errado, na minha modesta opinião. Ele põe 3 no meio, 3 atacantes, tem que ganhar o jogo, tem que ir para cima, tem que pressionar, tem que ser intenso. Tudo isso a gente cansou de falar, né? Hoje, já falamos desde a semana passada, enfim. Só resta uma situação para a Ponte, vencer o jogo. E só vai conseguir vencer a partida, Batista, se o time se superar. E eu espero sinceramente que o Nenê, o Edson Boaro, tenham colocado isso na cabeça dos jogadores. Porque se não competir e não ser intenso de verdade, né? Muito intenso o jogo todo, vai ter dificuldade diante do Paysandu. São 18 horas e 17 minutos em Campinas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, quero ouvi-lo também a respeito do procedimento da Macaca e esse provável time da Ponte para enfrentar o Paysandu. E o time do Paysandu, só para dar aí munição, para você dar informação, né? Matheus Nogueira é o goleiro, Brian Borges,
ou Edilson, Wanderson ou Quintana, Lucas Maia e Kevin, Matheus Trindade, João Vieira e Robinho, Paulinho Boia, Borassi e Juan Ribeiro ou Nicolas. Esse é o time do Paysandu. E aí, Tigrão? Tem bastante né, no Paysandu. Acho que é um time que também tem as suas dificuldades. Se a gente tem dado relevo aqui à limitação da Ponte, não dá para dizer que o Paysandu é o Real Madrid. Mas ele vem aí para jogar de mão, menos pressionado do que a Ponte. Um empate para o Paysandu não é ruim. Claro que ele também vem para ganhar o jogo. E na escalação da Ponte, não dá para a gente discutir nominalmente do goleiro ao atacante mais adiantado. Até porque o elenco tem as suas limitações, não tem o Gé para jogar. Poderíamos discutir aí a manutenção do Castro, que não vem bem. Aliás, ninguém vem bem na Ponte, mas o Castro de uma maneira muito especial, errando muitos passes. E de repente numa bola aérea lá, ele tem 1,90 m de altura, pode o Elvis botar na cabeça dele ele fazer o gol, como já fez, aliás, no campeonato até agora. Mas daria para discutir aqui e ali, quem sabe o Renato de início, né? Não sei, mas eu prefiro não entrar nessa, não, porque as diferenças são muito pequenas. O que é mais igual é a limitação. Né? Não tem assim um jogador, não, esse está sendo injustiçado. Do Luiz Aquim eu não falo mais, até porque ele está voltando para a seleção boliviana. A Bolívia não despreza o Luiz Aquim, de jeito nenhum. Mas a Ponte vai de Matheus Silva, de novo. Né? Nilson Júnior, um pouquinho acima. E o Matheus Silva já teve bons momentos com a camisa da Ponte. Eu espero que ele consiga, hoje, mostrar aquele Matheus Silva que a gente elogiou aqui em algumas oportunidades. Um jogador bom no jogo aéreo, que se posiciona bem, que tem uma saída de bola razoável, que chega rachando. Mas, ultimamente, ele parece também que desaprendeu. Agora, quem é que nós vamos indicar? Quem é que nós vamos questionar? Visto que o elenco tem as suas limitações. Então, é muito mais a questão do jeito que a Ponte vai encarar o jogo, né? Vai guerrear mesmo para valer, com a consciência que é vida ou morte, ou vai achar que, não, vamos lá, meio barro, meio tijolo, de repente o Elvis bota lá uma bola parada e faz o gol. Não, a Ponte tem que lutar como nunca, do primeiro ao último minuto. Se entrar com a apatia, com a indolência que nós vimos nas últimas partidas, a Ponte vai perder do Paysandu. É isso que eu tenho a dizer. E tudo que eu falei aqui na abertura do programa, quero deixar claro que a repercussão, as pessoas entram em contato, concordam e dizem que a torcida talvez se pudesse falar, falaria isso. Eu não falo como torcedor, não. Até porque nem haveria um desvio de função. Eu não sou torcedor. Eu aqui funciono como um profissional de imprensa e muito preocupado com as coisas da nossa cidade, dentro do mundo do esporte e fora dele também, mas aqui nesse espaço do esporte. E frustração imensa com essa situação envolvendo o Guarani e preocupação gigantesca com relação à Ponte, que pode ir pelo mesmo caminho. É isso, apenas isso. Então, ou eles entram diferentes e entram realmente entendendo que hoje é um dia especial e que não tem espaço para jogador de shopping, para Nutelinha, para jogador que fica mostrando a tatuagem, o brinquinho para o outro antes de entrar em campo. Você gostou? Olha essa daqui. Ficou bonita, né? Arrumei um cara bom agora aí. Pô, para com isso aí, pô. A Ponte tem que entrar hoje com a faca literalmente entre os dentes. Leia-se em faca a honra para ganhar o jogo. Se o time tem qualidade ou não, não precisamos nem discutir isso. Não tem, mas vai ter que ganhar no peito, na raça, na intensidade, na superação. É isso que eu espero e gostaria imensamente de elogiar todo o grupo hoje pela atitude, se eles tiverem, depois da partida aqui, comemorando, junto com a torcida da Ponte, uma grande vitória da Macaca. São 18h22 em Campinas. Olha, ganhadores dos ingressos para o jogo da Macaca
estão mandando áudio e até um que ligou aqui na portaria dizendo que compareceu lá no estádio da Ponte, na loja da Macaca, e os ingressos não estavam disponíveis. É o seguinte, o jogo é às 21 horas e a moça que faz a entrega, Laiva, é o nome da moça, chega às 19. Então, por isso que eu sempre estou orientando, olha, quando você for para o jogo, já vai lá na loja da Macaca e retira o ingresso. Então ela vai chegar às 19 horas. Então é por isso que quem foi lá não conseguiu retirar o ingresso, tá bom? Mas os ingressos estarão disponíveis lá mesmo na loja da Macaca às 19 horas, a partir das 19 horas. Então os ingressos já estão prontos, já foram preparados, impressos, mas depende da Laiva que vai fazer a entrega, tá bom? Você conhece o Sicredi? É uma instituição financeira que tem como objetivo transformar a vida das pessoas e das comunidades onde está presente. No Sicredi, o atendimento é próximo de verdade, do físico ao digital, e você pode contar com a parceria de quem entende as suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento, é muito mais que isso. É confiança para realizar seus sonhos. Deseja realmente ter tranquilidade e confiança? Então escolha o Sicredi. O Sicredi é confiança para realizar os seus sonhos, seja para você, para a sua empresa ou para o seu agronegócio. O Sicredi conta com mais de 8,5 milhões de associados que juntos transformarão a realidade dos locais onde estamos inseridos. Sicredi, se você está em busca de uma instituição financeira que vai além dos serviços tradicionais e que valorize a sua participação e te ofereça benefícios, o Sicredi está te esperando. Abra sua conta no Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 18h25, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é
ver com quem compra. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ver com quem conta. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Esco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda. E fora dela também. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h30, hoje até 19. Das 19 às 20 tem a Voz do Brasil. E às 20, Edu Pinheiro, o Incomparável e o Concentração. E aí é o seguinte, às 20h30 tem um pronunciamento. Rede obrigatória de rádio. E depois, às 20h35, são 5 minutos de pronunciamento. Às 20h35, Leandro Bolles, o aniversariante do dia, vai abrir a grande jornada esportiva Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, CH. Boa tarde, Tigrão. Gente pesada da Band de Campinas. Tô mandando um áudio aqui novamente que saiu falhado aqui. Aqui é o Ricardo Marques, Bugrino do Guanabara, Campinas. Eu gostaria de saber de vocês, quando é que esse pessoal do Renova, do Guarani, vai pular fora? É uma molecada que assumiu ali, que assina pelo Guarani, que representa o Guarani em diversas frentes extremamente importantes, que definem o presente e o futuro do Guarani, que estão permitindo que tudo isso aconteça, todo esse destino que o Guarani tá seguindo aí, ó, de descenso para a Série C, de uma eventual SAF aí que vem por aí, com o Guarani na Série C, né? É o que nós estamos assistindo. Podem dizer que não, mas é o que nós estamos assistindo, Batista. O Guarani hoje precisa de gente experiente, gente tarimbada, gente que tenha amigos no futebol, gente que tenha maturidade para lidar com o futebol. Essa gente não tem. Essa gente tem maturidade para comprar o ingresso na bilheteria, subir meia dúzia de degrau e gritar Guarani, Guarani, Guarani e ir embora para casa. É o máximo que esses meninos podem fazer pelo Guarani. Eu não sei até hoje o que eles estão fazendo lá dentro, cara. De boa. Olha, é impressionante isso, Batista. Um abraço a vocês. Fica a indignação aqui da coletividade bugrina, porque eu participo de muitos grupos de WhatsApp. Todos eles estão falando a mesma coisa. Sabe? E nós vamos continuar assistindo essa patifaria aí, né? Infelizmente. Não sei, porque há bugrinos se manifestando por fora que isso pode até gerar algum fruto por aí. Mas vamos ver como é que vai ficar isso, tá? Mas a insatisfação fica
E nós, bugrinos, não estamos nada satisfeitos com essa gestão e dos conselhos que estão administrando o Guarani hoje. Um abraço a vocês. Boa semana, meu pessoal. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batistão. Renato, Ponte Pretano. Ô, Batista, você sabe que eu tenho uma grande consideração aí pelos comentaristas. Então, pensando neles aí, gostaria que você falasse aí novamente. Faz tempo que você não toca nesse assunto, referente às bolas paradas. Porcentagem de gols aí, bolas paradas com 1 ou 2 toques. A gente vê na fala, até no olhar do Tigrão, do CH, a vontade que eles têm de você tocar nesse assunto, mas às vezes eles ficam meio acanhados em perguntar, em tocar no assunto. Então, em nome deles aí, fala um pouquinho sobre o jogo de hoje, se você acha que vai ter gol de bola parada ou não. Abraço, Batista. Abraço, Renato. Você é sacana, hein? 70% dos gols saem de bola parada, com 1 ou 2 toques. 1 ou 2 toques. E hoje vai ter gol de bola parada. O Elvis estará em campo, então tem chance de ter gol de bola parada. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista. Acho que não vai dar, não. O caso do Guarani é muito ruim. Eu acho que não, né? Mas vamos ver, só se for com sorte. Um abraço e mando um parabéns pro Leandro Boles. Legal, Leandro Boles, o aniversariante do dia. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Parabéns pro Boris também, mas parabéns para mim também, porque eu também, hoje é 4 de novembro de 2024, estou completando 65 anos hoje. Eu sou do 4 de 11 de 1959. Grande abraço para todos aí da Band. E o ser humano nasceu para ser feliz, como você fala. E é Baltazar Parque Santa Bárbara. E a Macaquinha 2-0, Batista. Valeu, Baltazar, um abraço, parabéns pelo seu aniversário, viu? Juntamente com o Leandro Boles, que hoje também está completando aniversário. Na correria do dia a dia, economizar tempo é sempre um bom negócio. Por isso que na KTO você conta com o saque instantâneo e recebe seu dinheiro de forma super rápida. Após solicitar o saque, em instantes, seu dinheiro já está na conta. É a KTO, sempre prezando por ofertar um serviço de qualidade para você. Conheça o jogo e palpite com responsabilidade na KTO. Faça o seu cadastro utilizando o cupom CAMP20 e ganhe 20% de bônus no primeiro depósito. Bônus limitado a R$100. Válido somente para o primeiro depósito. Acesse o site kto.com, aproveite o cupom CAMP20 e jogue junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes. 18h36, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especialista
especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h41, já tem bola rolando. Às 9h no majestoso Ponte Paissandu. Aqui na Rádio Bandeirantes, a melhor transmissão do Brasil. Leandro Bolles, o aniversariante do dia. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs
SUVs, picapes até os últimos lançamentos da marca. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você. Ou seja, para você encontrar o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Atenção! Quer conquistar o Volks dos seus sonhos? Visite a loja mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Rádio Bandeirantes. 18h43, assuntos que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um deles para colocar a sua opinião. Vamos lá, CH, eu começo com você. Qual o assunto que você escolheu hoje para colocar a sua opinião, CH? Tem outras situações aqui que merecem destaque, mas eu quero falar da vitória do Verstappen. No Grande Prêmio de São Paulo, ele que largou na 17ª colocação, não participou nem do Q3, não é? Por bandeira vermelha, chuva, todo mundo sabe a confusão que aconteceu. E ele não vencia 10 provas. E com essa vitória conseguida com sorte, mas com muita competência, ele coloca uma mão e mais 2 dedos na taça. Dificilmente, não é? Esse título vai escapar. O Lando Norris tem chance da McLaren ainda, mas ele precisaria vencer 3 etapas e o Verstappen, eu não sei exatamente o número de pontos, mas o Verstappen chegar nas 3 no máximo em 8º lugar. Isso não vai acontecer. Ele que trocou o motor, veio para o risco de perder 5 posições, e foi o que aconteceu, mas ele ficou em 12º, nem no Q3 ele foi, e foi uma difícil recuperação, um grande prêmio cheio de imprevistos, muitos acidentes, muita chuva, isso só cresce o mérito, né? A meritocracia da vitória do Verstappen, que mereceu vencer o Grande Prêmio de São Paulo e provavelmente vai ser o tetracampeão mundial de Fórmula 1. Merece uma grande corrida, um grande show da Band na cobertura e dentro da pista, com certeza, o Verstappen deu show de automobilismo. Batista. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Falar aqui da rescisão de contrato do lateral esquerdo Marcelo com o Fluminense. Eu acho que faltou humildade para o Marcelo, faltou parceria, companheirismo, respeito pelos demais atletas do clube, mas fundamentalmente noção de hierarquia. Ele não tem nenhuma cláusula no contrato dele que exija do treinador cumpri-la, porque ela não existe, ou seja, de colocá-lo como titular em todas as partidas. Então, ele é um cara multimilionário, ganhou tudo que um jogador de futebol poderia ganhar, teve uma passagem extraordinária pela Europa, no Real Madrid, jogador de altíssimo nível, tecnicamente indiscutível. Em termos de seleção brasileira, não ganhou absolutamente nada, jogou muito, teve todas as oportunidades do mundo, mas fez parte aí de uma geração perdedora, pelo menos em termos de Copa do Mundo. Só que ele se acha acima do nível do futebol brasileiro, acima do bem e do mal. E aí perdeu a noção de hierarquia e foi mexer, foi desrespeitar um cara que é muito correto naquilo que faz e que é extremamente disciplinador, mas que tem senso de justiça nas suas atitudes. Estou falando do Mano Menezes. Bateu de frente com o treinador e aí, claro que o clube acabou prestigiando, sem aspas, o treinador e abrindo mão de um jogador como o Marcelo, de grande qualidade técnica, mas que é a estrada da volta, que já vem como o bagaço da laranja.
A Europa sugou tudo que ele tinha para dar. E aí, em fim de carreira, voltam para pegar mais algum no futebol brasileiro, mas às vezes não tem a humildade de reconhecer que no momento ele já não é mais o Marcelo de 10 anos atrás. Parabéns para o Fluminense, que resolveu dessa maneira. Parabéns para o Fluminense, que também acabou adotando uma medida de respeito à hierarquia do clube. Porque, do contrário, qualquer outra decisão transformaria aquilo lá numa panela de pressão. E me parece, o Marcelo, pelo seu jeito de ser, pela sua arrogância, uma espécie de maçã podre dentro do grupo e que poderia contaminar outros atletas do tricolor das Laranjeiras, que luta aí com muita dificuldade para tentar se manter na Série A do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Batista. Boa noite, Batista. Parabéns para o Leandro Boles e para mim e minha esposa Olga. 53 anos de casados. Dorival, do Jardim dos Oliveiras. Dorival, você não mandou aqui o nome da sua esposa, hein? Ela vai puxar a sua orelha. Mas quero mandar aí os parabéns para você, para sua esposa. 53 anos de casados é uma marca significativa. Muito. Que precisa ser comemorada. Parabéns para o Dorival aí, para a esposa. E parabéns também para o Theo. Está completando 7 aninhos hoje. 7 aninhos o Theo. O Theo é neto do Márcio Rosa, grande torcedor da Ponte. E o Theo com 7 anos, claro, aí puxado pelo avô, já é Ponte Pretano também. Então um abraço para o Dorival pelos 53 anos de casado. E um grande abraço para o Theo, que Deus o proteja, o ilumine e que você seja muito feliz e tenha uma vida muito longa. Viu, Theo? E eu aproveito também para mandar os parabéns para o Leandro Boles. O Boles, além de ser um narrador, um dos melhores do Brasil, né? Indiscutível, talento, muita capacidade, emoção, ele é um ser humano extraordinário. Pai de 2 lindos garotos, e o Boles hoje está completando aniversário. E para você, Leandro Boles, eu quero desejar saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. É isso aí. Grande Boles. Boles, um grande abraço a você. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, estaremos juntos aqui no jogo dramático do estádio Moisés Lucarelli. Parabéns para você, que Deus te ilumine. Você sabe o apreço e admiração que tenho por você. E na sua idade ainda dá para desejar essas 3 coisas que eu vou desejar aqui: dinheiro, mulher e bicho de pé. Batista, e um abraço também, parabéns, que Deus ilumine meu irmão Cláudio Roberto Gomes. Hoje completando, é o mais velho dos 9, do senhor João e da dona Anita. Hoje, 70. Claudião Aranha, parabéns. Saúde para ele, que Deus o proteja, que Deus o ilumine e que ele tenha vida longa e muita felicidade. É isso aí, CB. Ouvinte no ar. Oi, Batista, Aparecido, Moitinho, Nova América, Ponte Pretano, hein? Hoje a Ponte ganhou de 1-0. O importante é fazer 3 pontos. Precisamos. Ô, Batista, eu tava assistindo na Rede Globo hoje lá no esporte lá. Teve um na lata lá. Falei, ué, esse na lata tem dono, hein? É do Batista. Valeu. Então, é a cópia, né? Copia, mas não paga o royalty. Não paga os direitos. Então, vai fazer o quê, não é? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Aqui é o William de Sumaré. Batista, primeiro um parabéns pro Boles aí, muitas felicidades e muito sucesso aí. Batista, gostaria de colocar aqui minha indignação com essa diretoria do Guarani, e a torcida não merecia isso, entendeu? A torcida do Guarani merecia muito mais. Mas a gente vai continuar torcendo e acreditando que teremos uma gestão melhor, um futuro melhor, porque não podemos perder a esperança. Esperança é o que move a gente. E pergunta pro Tigrão aí, pro CH,
se eles acham que deveria manter esse elenco mesmo ou fazer uma faxina e começar a Série C, começar o Campeonato Paulista da A1 com outro time. Qual seria o ideal? Obrigado e boa noite. Boa noite. Programa mais curto, só o Tigrão respondendo o nosso ouvinte, hein, Tigrão? Não, eu não faria nem faxina e nem manteria o elenco todo. Eu acho que tem jogador que merece ficar e tem jogador que mostrou que não tem condições de jogar pelo Guarani. A comissão técnica eu manteria, porque o melhor futebol que o Guarani jogou na Série B desse ano foi sob o comando do Alan Al. Haja visto o jogo de sábado, onde o Guarani não merecia a derrota. Jogou muito bem e, por detalhes, acabou perdendo o jogo. Então, precisaríamos ter um pouco mais de tempo, mas teremos esse tempo futuramente aqui, num futuro muito breve, de avaliar posição a posição, jogador para jogador, até para satisfazer essa curiosidade do torcedor. E o Emerson está dizendo aqui, feliz aniversário ao Bolis. Parabéns. Valeu, Emerson, um abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, demais integrantes da mesa. Batistão, tô acompanhando o debate de vocês aí sobre o Mancini, tá emocionado, né? Porque o filho, teoricamente, estaria rebaixado, né? E vai ficar no currículo, essas coisas que nem a gente ouviu aí na entrevista do Mancini, né? Mas a mesma coisa, a mesma emoção passou o Eduardo Batista. Só que ele não externou naquela época, né? Vocês se lembram bem que ao final da fala do Eduardo Batista teve um choro, um ensaio de choro, porque ele sabia o jeito que os atletas da Ponte Preta estavam tratando o pai dele. É isso que deu a entender, pelo menos para mim que estava assistindo a entrevista do Eduardo Batista. Mas eu concordo que é difícil, tanto o Eduardo, que era o pai dele, quanto o Nelsinho, que era o filho, Mancini, o outro Matheus, enfim, é uma situação difícil. Mas eles são profissionais e estão aí para isso. E a gente aqui para comentar, né? Um grande abraço a todos, DJ Alê, Proença Campinas. Valeu, Batistão. Valeu, um abraço, muito obrigado. E agora na lata. Responde na lata. Qual o técnico mais longevo da Série B? Contando os 20 times da atual edição. E aí, CH? Batista, eu não tenho certeza absoluta, mas o técnico mais longevo da Série A entre os 20 times é o Abel Ferreira do Palmeiras. Não, Série B, né? E Série você, B. Tigrão, qual é a sua resposta? Rafael Guanais, o operário do Paraná, operário de Ponta Grossa, com já 2 anos dirigindo o operário, o fantasma lá do norte do Paraná. Aliás, não é norte não, é centro do estado. Tá correto, parabéns, acertou aí o Tigrão. Rafael Guanais alcançou uma marca rara no futebol brasileiro, 2 anos no comando do Operário, sendo o treinador mais longevo do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá, Tigrão, eu continuo contigo. O que mais te chamou a atenção no mundo esportivo neste final de semana? Homenagem de Lewis Hamilton a Ayrton Senna, discussão entre Marcelo e Mano Menezes, que, inclusive, já comentamos aqui, culminou na rescisão contratual do lateral. Gabigol voltando a ser protagonista em decisões, ou a vitória do Novo Horizontino fora de casa, que praticamente garantiu a equipe de Novo Horizonte à elite do futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma, o que mais me chamou a atenção foi a homenagem do Lewis Hamilton ao Ayrton Senna. Dando volta com aquela McLaren em 1990, até o ronco é diferente, né? Quando ela passou na reta e ele acelerou, a nossa cabeça voltou lá nos anos 90, né? Saudade muito grande. E quando ele apanha a bandeira brasileira e depois quando para e se ajoelha com a bandeira brasileira na mão, como que agradecendo aos céus e agradecendo a inspiração do Ayrton Senna, aquilo foi muito emocionante e mexeu muito comigo.
E você, CH, sua reflexão sobre o tema? No final de semana, entre tapas e beijos, entre Marcelo, entre homenagem do Lewis Hamilton a Ayrton Senna, eu quero destacar os 2 gols feitos pelo Gabigol no clássico, primeira partida da final da Copa do Brasil. Fazia 2 anos que o Gabigol não jogava futebol e ele jogou o fino da bola, fez 2 gols, participou do primeiro gol também, que não foi ele que fez, foi a Arrascaeta. Eu acho que essa recuperação e o renascimento, futebolisticamente falando, do Gabigol, merece o meu destaque, Batista. Eu sigo com você, CH. Qual será o resultado do derby da capital? Partida marcada para daqui a pouco, hein? A bola rola. E aí, derby daqui a pouco, Corinthians, Palmeiras ou empate, hein, CH? Resultado do derby. Para deixar todo mundo feliz ou infeliz. Empate, Batista. E para você, Tigrão, qual vai ser o resultado do derby? A bola rola às 20 horas, hein, Tigrão? É um jogo sensacional, o Palmeiras disputando o título e o Corinthians tentando permanecer. Para mim, dramático. O Palmeiras é melhor, mas o Corinthians vai entregar tudo hoje. Acredito num resultado também de empate. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Valeu, Batistão, um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã, com Nossa Área aqui pela Bandeirantes. Antes disso, boa sorte à Ponte Preta no jogo importante contra o Paysandu, Batistão. Boa noite, Batista, é a Noêmia. Sei que o programa não é musical. Por favor, coloque um pedacinho de Gioconda com Aguinaldo Raiol. Obrigada, Noêmia. Faleceu hoje, né? O Aguinaldo Raiol. Mas realmente o programa não é musical. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e bom trabalho daqui a pouco aí com o Leandro Boles, o aniversariante do dia. Muito obrigado. Até já, se Deus quiser. Daqui a pouquinho voltamos com o comando do Boles. Eu estarei nessa, o Catarino, o Edu Pinheiro e o Chinelo. Valeu, Tigrão. Todos. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do